A paz do Senhor, irmãos. Que Deus te abençoe rica e poderosamente nessa noite, amém? Que você esteja pronto para adorar o Senhor, amém? Se você quiser abrir a tua Bíblia, na carta de Paulo a Filemon, amém? Versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente em pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Amém? Queridos, a palavra de Deus bastante clara, e ela vai nos apontar algo que nós precisamos fazer. Nós encontramos com tantas pessoas desanimadas, afligidas em sua fé. Querido, você que está sendo cheio, você que está recebendo de Deus, o seu compromisso com todos esses irmãos é que você, com seu amor, que você reanime a fé desse irmão. Amém? Amém. Vamos orar, querido. Pai, é no poder do nome santo de Jesus Cristo que nós oramos nessa hora, e nós, Pai, consagramos esse culto ao Senhor. Pai, nós sabemos, Pai, que precisamos do Senhor, queremos ouvir a tua voz, queremos ser tocados, Pai, pelo Senhor, no poder do nome santo de Jesus. Pai, usa o louvor essa noite, da forma que o Senhor quiser, que não seja mais nada deles, mas que seja tudo do Senhor. Pai, os diáconos, Pai, a comunicação, a intercessão, todas as pessoas que trabalham nesse culto, direta e indiretamente, Deus, que o Senhor, no poder do nome santo de Jesus, Pai, conceda a cada um deles, Pai, a graça e o favor do Senhor. Deus, é no poder do nome santo de Jesus que nós oramos nessa hora por todos os pais que estão aqui presentes, que vão chegar ainda, aqueles que não chegaram. Comemoramos hoje no Brasil todo o Dia dos Pais, e quando nós olhamos para a imagem do Dia dos Pais, Pai, nós temos uma imagem a seguir, e essa imagem é do nosso Deus, Pai, que nos amou primeiro, Pai, que nos abraçou primeiro, que nos recebeu como estávamos, Deus, e que no poder do nome santo de Jesus, Pai, nos concedeu aquilo que Ele tinha de mais precioso, o Seu Filho, para a nossa salvação. Deus, é no poder do nome santo de Jesus que nós te pedimos, use o pregador essa noite, use os ministros, Pai, que vão ministrar essa noite. Pai, dê graça, Pai, no poder do nome santo de Jesus Cristo, que a tua mão poderosa, Pai, seja sobre as nossas vidas, e nós, nessa hora, aplaudimos e glorificamos o Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, e de toda honra, e de toda glória. Se for para Ele, pode ser melhor. Se for para Ele, pode ser melhor. Pode aplaudir e glorificar, querido. É para Ele, pode ser melhor. A paz do Senhor, igreja. Amém? Vamos adorar ao Senhor e dedicar a Ele ao louvor que é devido. Somente a Ele, só Ele merece, só Ele é digno de toda honra, de toda glória. Vamos levantar a nossa voz, o nosso coração e nos entregar, nos derramar a Ele essa noite. Amém? Amém? Glória a Deus, vamos adorar ao Senhor. Nas palmas. Aleluia. Te exaltamos, Jesus.
nesse lugar. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplando sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Glória a Deus. Deixa Ele te ouvir. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplando sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagara agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Levante seus braços. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença. Levante sua voz, igreja. Contemplando sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagara agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar, Jesus, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, declare. Estamos nós aqui. Mais uma vez. Estamos nós aqui. Jesus, estamos nós aqui. Aplauda Ele. Aplauda Ele. Diga mais uma vez. O véu que separava e a luz que outrora agora brilha. Você que pode, declare. Só pra te adorar e fazer seu nome grande. Te damos, Senhor, o louvor que é devido. O louvor que é devido. Estamos nós aqui. Você pode dizer mais uma vez, só para te adorar? Só pra te adorar. Abre os seus braços e se derrame e fazer seu nome grande. Te rendemos tudo, Senhor, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui.
te adorar, Jesus. É para isso que nós viemos, Senhor. Para nos render a Ti nessa noite. E exaltar o único nome. O único santo e poderoso nome. A Ti, Jesus, nós rendemos graças nessa noite. Aleluia. Receba, Senhor. Receba, Deus, a nossa adoração nessa noite. Aleluia. Te exaltamos, Jesus. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me secar em todo tempo. Em todo tempo, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada era me separar. Tu és meu guia, declare, meu protetor. Tua mão me firma, tua mão me firma. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada era me separar. Declare, o véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. E quando tudo se acabar, eu estarei seguro, pois sei, me amas. Declare, pois sei. Aleluia. Prostro-me diante da cruz. Adore. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada era me separar. O véu rasgou, tudo consumado
da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Nada irá nos separar, Jesus, do teu amor, Jesus. Engrandecemos o teu nome, nós nos rendemos, nos entregamos, Deus, aos seus pés. Aplauda o nome do Senhor. Te exaltamos, Jesus. Oh, Pai, Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo nesse lugar. Aleluia. A Ti, Jesus, todo louvor. Exaltamos ao Senhor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais.
onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho, só tenho você, Deus. Palavras de vida. Pra onde? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida. Pra onde? Pra onde eu irei? Se eu não tenho, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Eu sou, declare, sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, em ser um com você, ser um com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Eu sou totalmente. Levante a sua voz. Ser um com você, ser um com você, um com você. Aleluia! Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Te exaltamos, Cordeiro Santo. Cordeiro Santo de Deus. Aplaudam mais uma vez o Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar, querido, em nome de Jesus. Amém? Que bom que você está aqui, na casa do Senhor. Amém? Queridos, tem alguns avisos. Dia 15 e 16 próximos, nós comemoraremos o aniversário da igreja. Amém? Amém, igreja? Queridos, são 5 anos que muitos pastores e líderes passaram por esse lugar e plantaram uma semente. Oraram, choraram, cuidaram, acompanharam vocês. E porque eles plantaram essa semente, a gente pode celebrar o dia do Senhor aqui hoje. Amém? Nós somos gratos a Deus pela vida de cada um deles. Amém, igreja? Dia 15 e 16 vai haver a festa da igreja. E daqui a pouquinho o Marcos vai dar mais detalhes sobre isso, né? Ele que sabe tudo sobre a festa. Amém? Dia 15 também, de 9 a meio-dia, vai estar acontecendo o nosso bazar aqui.
E domingo, o nosso café com GC, que aconteceria no último domingo, passou para esse domingo do dia 16. Amém? Amém, igreja? Todo mundo aqui comigo? Amém. Queridos, terça-feira, de 9 às 10 e quinta-feira de 18 às 19 horas, nós estamos aqui na igreja intercedendo. Amém? Você pode investir 1 hora do seu tempo aqui. Nós oramos pela nossa nação, pela nossa cidade, oramos pelo nosso estado, pelos nossos governantes, pela sua família, pela minha família, pelos ministérios da igreja, por todos nós. E você pode investir 1 hora do seu tempo aqui na casa do Senhor. Amém? Terça-feira está acontecendo os nossos GCs. Eles estão acontecendo aqui na igreja. Nós estamos fazendo um GC só, grandão, porque em casa fica mais difícil de reunir, por causa de espaço e as recomendações que nós precisamos guardar. Então quero te convidar para estar aqui conosco terça-feira. Tem sido uma bênção, viu, queridos? Amém? Amém. Amados, eu quero comentar com vocês, porque eu acho que antigamente não tinha, mas agora tem culto quarta-feira. Todo mundo aqui da igreja sabia? Sabia, igreja? Amém? É quarta-feira, 7h30. Amém? Acaba exatamente às 9 horas, não é isso, Luzia? Querido, quando a Luzia fala que acaba 9 horas, acaba 9 horas. Amém? Amados, quarta-feira tem sido uma bênção. Deus tem proporcionado, né, para as nossas vidas, para a igreja, né, uma palavra de Deus para o nosso coração. Amém? E é muito importante que você esteja conosco. Amém? Queridos, nós vamos continuar do Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. Amém. Vou repetir, eu acho que você não ouviu. Nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. Está só melhorando. Nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. Amém. Amém. Querido, esse momento tem que ser um motivo de alegria, tem que ser um motivo de contentamento para nós. Passamos por tempos tão difíceis. De manhã, na hora da oferta, cantaram um louvor aqui muito antigo, quando eu converti, há muitos anos atrás, que diz o seguinte: Deus perguntando: por acaso lhes faltou alguma coisa? Não, disseram eles. É assim a nossa vida, queridos. Amém? Glória a Deus. Deus tem cuidado de todas as coisas nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Prepare o seu dízimo, prepare a sua oferta para nós adorarmos o Senhor. Se você sentir no seu coração e quiser nos abençoar, escreva no seu envelope oferta para construção, para que nós possamos realizar tudo o que queremos fazer aqui na igreja. Amém? Glória a Deus. Inclusive o departamento do Kids, né? Que eu estou prevendo que daqui a pouco vai voltar o Kids. Tá perto, querido. Se nós continuarmos obedecendo às recomendações de máscara, uso de gel, distanciamento, todas essas questões, daqui a pouco vai estar aberto de novo para as nossas crianças. Amém? E aí, nós precisamos juntos de fazer uma coisa: reformar lá em cima. Amém? Você está comigo? Amém. Queridos, eu queria ler um texto para dízimos e ofertas, mas eu vou contar uma história que Deus tem falado no meu coração. A um determinado momento, um tempo atrás, um historiador irlandês foi para a África, a parte da África pobre. E ele juntou ali mais de 400 meninos que tinham muitas necessidades de tantas coisas. E ele enfileirou
todos os meninos, um do lado do outro, 400 meninos, e 600 metros de distância, ele colocou um balaio de doce debaixo de uma árvore. E ele disse assim: quando eu apitar, o primeiro que correr e chegar no balaio de doce, tem o direito de comer todos os doces sozinho. E aí, todos os meninos enfileirados, esperando o apito, aquele irlandês louro, alto, né, olhos azuis, e aquelas crianças, né, nunca tinham visto um homem como aquele homem. E aí ele pediu para todo mundo ficar enfileirado e apitou. Para espanto daquele historiador, todos deram as mãos e correram juntos. E aqueles que eram menores, que iam caindo, iam tropeçando, os que eram maiores, os que eram mais fortes, levantavam os menores. E começavam a correr todos juntos. Nenhum deles ficava para trás e ninguém passava na frente de ninguém. E quando eles chegaram depois de 600 metros em volta daquele balaio, eles fizeram um círculo em volta daquele balaio. Ninguém tocou em nada, até que o historiador chegasse. Quando ele chegou diante daqueles meninos, o mais desenvolto daquela turma toda, disse para ele disse: eu não entendi, por que vocês deram as mãos? E ele disse para aquele homem: Ubuntu. E Ubuntu quer dizer, somos o que somos, porque somos todos nós. Queridos, um só poderia correr e ganhar todos os doces. Mas aquele menino falou para ele: o que adiantaria eu correr, comer todos os doces sozinhos, sendo que todos os meus irmãos também têm vontade de comer? Quando nós olhamos para esse momento, querido, dos dízimos e das ofertas, da igreja do Senhor nesses tempos, nós precisamos ter a consciência que não existe fundo, não existe reserva. A única reserva e o único depósito que nós temos é a fé. É crer que Deus é o provedor das nossas vidas. E com a minha contribuição, o meu dízimo, o seu dízimo, a minha oferta e a sua oferta, nós podemos fazer tudo aquilo que precisamos fazer aqui na casa do Senhor. Amém, igreja? Amém. Sabe por quê? Ubuntu para você. Somos o que somos porque somos todos nós juntos. E tudo que tem acontecido aqui, queridos, tem acontecido porque você está junto, porque você tem aberto o seu coração, porque você tem confiado nessa palavra, porque você tem sido fiel a um Deus que sempre foi fiel. Amém? Amém. Nós vamos ouvir mais um louvor. Você prepara o seu dízimo e sua oferta, e nós vamos dizimar e ofertar ao Senhor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. Não por necessidade ou por qualquer outra motivação, mas quem dá com alegria. Querido, vamos ouvir mais um louvor. E se você for dizimar e ofertar, o faça com muito amor, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Amém? Aplauda o Senhor. Por onde eu for, as suas bênçãos me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa. O quê? Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. E sobre mim há uma promessa. Prosperarei, prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda,
na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Aleluia! Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor, querido. Pai, é no poder do nome santo de Jesus que nós consagramos ao Senhor todos os dízimos e ofertas que aqui foram apresentados. Pai, que no poder do nome santo de Jesus, o Senhor guarde cada um dos sacerdotes desse lugar. Que o Senhor os fortaleça, Pai, no poder do nome santo de Jesus. E todas as mulheres, Pai, que estão nesse lugar também, que talvez trabalham em até 3 turnos, trabalham em casa, trabalham fora e ainda servem na Tua obra. Que o Senhor as abençoe, Pai, as fortaleça, Pai, no poder do nome santo de Jesus. Que os nossos jovens, todos aqueles que têm sonhos sobre esse lugar, que aprendam a nunca tomar uma decisão sem consultar os seus pais. Deus, no poder do nome santo de Jesus, nós entendemos, Pai, que a palavra dos pais, que o conselho dos pais é a voz do Senhor sobre a vida dos filhos, porque tem cuidado, tem amor, tem zelo, e que no poder do nome santo de Jesus, tenhamos sobre esse lugar jovens obedientes aos pais e à palavra de Deus. Nós oramos, Deus, colocamos diante do Senhor tudo que foi depositado sobre esse lugar, que continue havendo sobre a nossa vida temor e tremor do Senhor, Pai, que seja para melhoria, expansão e crescimento do Teu reino sobre esse lugar. Assim nós oramos, e toda a igreja que crê, aplauda e glorifica o Senhor. Amém. Ah, é? Hã? É. Amém. Podem sentar, irmãos. Boa noite a todos. Os irmãos devem estar estranhando o novo layout da igreja, porque ontem nós tivemos aqui um casamento. O novo layout ficou muito bom mesmo. E nós tivemos um casamento aqui ontem e seguimos todos os protocolos que exigidos. Teve alguns irmãos aqui que estão aqui hoje, que estiveram no casamento, puderam perceber todo o processo rigoroso que toda a equipe cerimonial teve para a realização do casamento. Uso de máscara o tempo inteiro, gel, esterilização de todas as maçanetas, acessos. Não será diferente na nossa festa. Eu quero reforçar isso porque tem alguns irmãos que estão meio preocupados, mas nós vamos seguir todas as normas necessárias para que haja segurança tanto para mim quanto para você. Então, no sábado, agora dia 15, às 18h30, eu espero todos os irmãos aqui para estar participando do nosso 5º ano. Amém? Amém? Nessa noite, uma noite muito especial, nós comemoramos os Dias dos Pais e não seria diferente. Eu queria honrar um pai que acabou de chegar, é muito recente. Eu gostaria de honrar o pastor. Vem cá. O evento, junto com o Kids, infelizmente o nosso Kids ainda não voltou, mas nós estamos torcendo, porque eu sou pai, nós estamos torcendo que o Kids volte, porque o Kids é salvação nesse lugar, para quem é pai sabe. E o Kids, junto com o evento, está dando essa lembrancinha para o senhor, não repare, tá? Está dando essa lembrancinha. Queremos dizer para você que você acabou de chegar, mas você é um pai, um pastor, como nós falamos, né? É um pastor sobre este lugar, e nós queremos te honrar diante da igreja. Aplauda o Senhor. Não, eu gostaria de saber, nós distribuímos para alguns pais, todos os pais pegaram o seu presente na entrada. Tem algum pai que não pegou? Ah, tá. Nós vamos apresentar nessa noite uma canção. Eu não sei como que é o seu grau, o seu nível de intimidade com o seu pai. Eu também não sei se ele está presente aqui. Mas eu quero dizer para você que em Deus há paternidade para você. Preste atenção nessa ministração e deixe Deus falar ao seu coração. Amém?
a chamar, Abba Pai, Abba Pai. Deus não é como aquele pai ausente. Deus não é aquele pai violento, agressivo, aquele pai infiel, não. Ele não é como aquele pai que você conheceu. Ele é um pai perfeito, poderoso para suprir tudo que te faltou, poderoso para imprimir em você o seu próprio caráter. Esse filho amado pelo Pai. Chame por Ele. Ele vem. Ele vem ao seu encontro. Chame por Ele. Chame por Ele. Chame por Ele. Ele vem ao seu encontro. Pensa num cara durão, que não chora por nada. Não sou eu. Não sou. Não sou.
Gente, meu Deus. Ah, Jeová. Queridos, temos só mais um a fazer antes de passar a palavra para o nosso amado pastor Fernando Borja, que está aqui nos abençoando hoje, com a sua esposa e com o meu amado Pedro Chaves, né, Pedro? Amém. Michele, como é que vai ser, querida? Queridos, nós recebemos aqui um presente para um pai. Se quiser conversar comigo depois que ganhar a cesta, é lá na minha sala, não vai embora não, viu? Amém? Boa noite, a paz, tudo bem? Todo mundo recebeu um papelzinho na entrada? Todo papai? Então, eu e o Marcos agora a gente vai... Não? Quem não recebeu? Quem não recebeu, levanta a mão. Os papais. Papai. Receberam? Todo mundo recebeu? Falta 2, só um minutinho. Ô, Mara, você dá eles para mim, por favor? Levanta a mão, por favor, quem não recebeu. Papai que não recebeu. O pastor não pegou. Gente, o pastor não pegou, não. Mãozinha, gente. Quem não recebeu. Todo mundo, ok? Amém? Então vamos lá, gente. Um minutinho. Vamos. Vamos lá, vamos ver. Número 22. Alguém? Não? Vamos sortear de novo. Ops. Minha mão tá suando. Número 25. Eita, Glória! Parabéns. Vem cá, por favor. Vem cá. Não tinha número não, né? O seu número não estava aqui não, né? É. Eita, Glória! Esse é um presente do Kids para os papais, tá bom? É, isso mesmo. Isso. Deus te abençoe, viu? Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, agora nós vamos para um momento muito especial. A palavra do Senhor. Eu quero chamar aqui o nosso amado pastor Fernando Borja. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele, querido? Amém, glória a Deus. Fernando é pastor em Lagoinha há mais de... Acho que ele tem o tempo de pastor que eu converti. Mais de 20 anos, né, Fernando? 2000. E, queridos, ele é nosso convidado hoje para trazer uma palavra para a gente. Vamos orar por ele? Pai, é no poder do nome santo de Jesus que nós colocamos a vida do teu filho nas tuas mãos. Te pedimos uma bênção tão especial sobre todos os projetos que o Senhor tem colocado no coração do teu filho. Que o Senhor possa fortalecer, Pai, ele, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai, sistema nervoso, Pai, que o Senhor possa abençoá-lo com toda sorte de bênçãos, Pai, que o Senhor possa dar graça e sabedoria para o seu filho. Pai, nós sabemos, Pai, que tudo que ele tem sonhado, que o Senhor tem colocado no coração dele, Pai, é propósito do Senhor. Nós cremos e acreditamos nisso. Por isso nós sabemos, Pai, que há uma luta travada. Pai, há um tempo de lutas intermináveis. Pai, mas nós nos colocamos na brecha, oramos, Pai, e te pedimos para que abençoe, Pai,
todos os seus planos e projetos, tudo aquilo que Ele tem chamado de seu, sua esposa, seus filhos. Deus, no poder do nome santo de Jesus, que o Senhor continue usando o seu filho com intrepidez, ousadia, no poder do nome santo de Jesus, para falar do Evangelho como lhe convém falar. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e toda a igreja que crê, aplauda e glorifica o Senhor. Paz do Senhor, queridos. Para mim é uma alegria estar aqui de novo. Se eu não me engano, deve ser a 4ª vez que eu venho aqui. Quem já me viu aqui alguma vez pregando? Ó, já peguei algum público aqui. Bom, queridos, primeiro eu gostaria aqui de apresentar, minha esposa, Flávia. Pode ficar de pé. Eu sei que você fica com vergonha, mas é bom apresentar, não é? Flávia é minha esposa. 30 anos esse ano, imagina, viu? Ela casou comigo muito novinha, viu? Eu era muito novo para ela, não é? 30 anos, nós temos 3 filhos, 30 anos não, 30 anos de casado, nós temos 3 filhos. Eu brinco que lá em casa a gente teve ou muita criatividade ou nenhuma, porque todo mundo lá em casa é com a letra F. Eu sou o Fernando, tem a Flávia, a mais velha é a Fabiana. Fabiana é casada com o James. James é Tiago na Bíblia, né? Eles moram nos Estados Unidos, ele é sul-africano, ele era diretor das escolas onde nós estudamos nos Estados Unidos, o seminário, é o Cristo das Nações lá no Texas. E temos a Fernanda, a minha charazinha, e temos o Felipe. E estamos também hoje aqui com o nosso filho mais novo, mais velho, bem caçula, o Pedro. Sempre que eu trago meu filho mais novo comigo, eles perguntam se eles são irmãos, né? Parece um pouco um com o outro. Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra para os dias de hoje, pastor? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Neemias. O livro de Neemias, ele é na Bíblia, separado do livro de Esdras. Mas para o povo judeu é um livro só. Porque Esdras fala sobre a restauração espiritual de uma nação. Deus dá ordem e o rei Ciro manda o povo de Israel retornar para Jerusalém aqueles que queriam. Eles foram levados cativos muitos anos atrás pelo rei Nabucodonosor quando destruiu Jerusalém. Por isso que nós temos aquelas histórias sobre o livro de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, não é assim? Depois do reino da Babilônia veio o reino Medo-Persa. Quem se lembra quando Daniel é chamado para poder traduzir quando uma mão grande escreve na parede, Mené, Mené, Tekel, Ufarsim, pesado fostes na balança e achado em falta. E a Bíblia diz que naquela noite o reino da Babilônia caiu na mão do reino Medo-Persa. Anos depois, um outro reino da Síria vem e destrói o reino Medo-Persa e toma conta. E nessa época surge um rei chamado Atarxerxes. E o reino de Atarxerxes que nós vamos ler agora no livro de Neemias. Eu queria que vocês lembrassem que Neemias é uma pessoa que já nasceu muito tempo longe de Israel. Lembre-se que Daniel, no livro dele, ele fala que ele teve o entendimento de que 70 anos depois de que Jerusalém havia caído na mão do reino da Babilônia, Deus daria uma ordem para que retornasse. Então, entre a destruição de Jerusalém pelo Nabucodonosor e 70 anos depois começa o livro de Esdras. Mais anos se passam, chega o livro de Neemias. Ou seja, pelo menos por volta de 90 anos. Então tenta imaginar, nós estamos no ano 2020. Imagina se hoje
uma China invadisse o Brasil e levasse todo mundo cativo. No ano 90 anos depois, no ano talvez 2110, nós vamos falar de um homem chamado Neemias. Ou seja, 90 anos depois, gente, ele já vivia lá na Síria. Ele nasceu, cresceu, estudou, sabia sírio, porque era a língua dele. Ele já havia tomado como dele toda a cultura síria. Mas ele foi criado numa família judia e ele tinha temor ao Deus de Israel. Não é assim? Por isso que nós temos até hoje as sinagogas, porque todo o ensino judaico era feito no templo. Mas quando eles foram levados cativos, surgiram as sinagogas nas cidades longe de Jerusalém, para que os rabinos, para que os sacerdotes ensinassem ao povo os costumes e as tradições do povo de Israel. Vocês conseguiram entender a história? Então ele era um homem nascido lá longe de Jerusalém, criado na cultura dos seus pais, e ele era um homem que alcançou um grande cargo. Ele não era, gente, um servo. Ele não era escravo. Ele era um homem que cresceu na sociedade pela competência, pela bênção de Deus. E hoje, nesse momento que nós vamos ler, Neemias é copeiro do rei. Ele é alguém que andava na presença do rei. Ele é alguém que introduzia os outros reis da terra na presença do rei. Ele era um grande embaixador, ele era um grande primeiro-ministro. Deu para entender agora? Então agora nós podemos ler o livro, vocês agora têm a história de quem era Neemias, amém? Neemias, no capítulo 1. Já pega o óculos que não tem mais jeito, né? Essa semana, a próxima, né? Eu vou fazer 50 anos além da igreja. Aqui tem 5, imagina. 55. Aí tem que botar um óculos de vez em quando, né? Neemias capítulo 1. Nós vamos ler alguns versos apenas. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu. Lembrando que o mês de Quisleu é comparado para nós hoje o mês de novembro. Ok? No mês de novembro, no ano 20, que era o reinado desse rei, estando eu em Suzã, fortaleza, ele estava no palácio. Ele recebe dentro do palácio um companheiro, um parente. Veio Hanani, ou Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, os que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai tenho pecados. Versículo 10 diz assim: eles são teus servos, o teu povo. Ele está falando, orando a Deus e falando do povo lá na província. Eles, Deus, são os teus servos, o teu povo, que resgataste com tua grande força e com tua forte mão. Deus, esse povo é aquele povo que o Senhor retirou lá do Egito. O Senhor resgatou eles.
O Senhor trouxe eles para uma terra prometida aos nossos pais, desde Abraão, Isaac, Jacó, José. Veio depois um grande rei Saul, Davi, depois Salomão, Jeroboão, Roboão e todos os povos que vieram anos depois. E ele ora: Deus, esse povo é o teu povo, que o Senhor resgatou lá do Egito e com mão forte. O mundo todo sabe da história, porque o Egito era o grande reino da terra e o Senhor esmagou o Egito. O Senhor destruiu os cavaleiros do rei, do faraó. O Senhor mandou pestes. O Senhor abriu o mar. O Senhor fendeu montanhas. O Senhor abriu o rio para que o povo de Israel entrasse com Josué na terra prometida. O Senhor retirou todos os povos da terra de Canaã. O Eteu, o Eveu, o Jebuseu, o Filisteu, Amorreu. E agora, Deus, depois disso tudo, o Senhor levou o castigo sobre Jerusalém. Depois desse povo passar mais de 70 anos isolado, o Senhor deu a ordem ao rei Ciro e eles retornaram. Mas olha agora, Deus, até hoje, a cidade está sem muros, a cidade está destruída. A colônia, a república, aquele lugar que eles eram dominados, eles vivem em completa miséria e vergonha. Ô, gente, miséria, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe o que é uma dificuldade financeira, todo mundo sabe o que é um problema, uma falta, a escassez, não é? Agora a vergonha, ainda pior ainda, porque eles eram subjugados, eles eram dominados por um outro povo, eles eram humilhados. Uma cidade naquela época, gente, vamos tentar entender um pouco a história e o contexto do que é uma cidade sem muros, do que é uma cidade sem a proteção dos portões. A gente vê de vez em quando alguns filmes que o povo vivia em feudos, não é? Viviam em fazendas e os grandes líderes, os mais fortes, se uniam como tribos. E tribos dominavam sobre as outras e ia aumentando o povo. E aí nasceram os primeiros castelos. E dos castelos em volta, o que eles faziam? Lagos e muros altos. Para quê? Para defender do inimigo. E o povo se juntava próximo ao castelo para se proteger. E o comércio era feito na porta dos castelos, na entrada. Por isso, se nós observarmos, todo o comércio, todas as feiras, acontece normalmente numa cidade do interior ou num bairro tradicional, como aqui o São Geraldo. Não é na avenida principal, não é na praça principal. De tempo em tempo você vai chegar lá até uma feira. Agora imagina naquela época as pessoas levando um frango que criava na roça para vender no final de semana. O porco gordo, né? Talvez ali algumas pessoas vendiam cereais, vinho, suco, limão, ovos. Imagina a cidade, em volta dela, todos os dias os comerciantes trabalhavam. E a cidade vai enriquecendo, não é assim? Porque ela vai atraindo mais gente. E com mais segurança, ela vai aumentando o espaço de domínio e as fazendas daquele rei vão aumentando. Então a produção que talvez no ano era 1000 cabeças de gado, talvez no outro ano, porque ele conseguia dominar outras vilas, outras aldeias, aquele rei já tinha 5.000 cabeças, 10.000 cabeças. Por isso que é curioso que quando você vê na Bíblia, que na inauguração do templo, o rei Salomão, são milhares e milhares de cabeças que são sacrificadas. Então imagina, aquele reino vai crescendo. E aí vai atraindo mais gente. Aí começam a vir uns artesãos, começam a vir aquelas pessoas que faziam as vestes mais nobres, um dentista da época, um médico, talvez ali a classe média alta contratava pessoas de longe
para poder ensinar aos seus filhos uma nova língua, uma nova cultura. Dá para vocês entenderem a cidade crescendo, crescendo, crescendo e atraindo cada vez mais riqueza, mais produção, mais comércio, mais serviços, e a cidade prospera, certo? E a cidade sem muros, e a cidade sem portão. O inimigo entra e sai quando quer. Rouba, furta, sequestra, toma à força. Então tenta imaginar uma cidade onde as pessoas moravam ali, não tinha proteção, não tinha justiça, não tinha polícia, não tinha talvez médicos, não tinha talvez muita produção. E o que eles conseguiam produzir, talvez eles iam dormir na porta de casa lá, parava, hoje em dia pode dizer até um Scania, né, um Mercedes-Benz, né? Mas naquela época o cara parava a carroça dele na porta de casa, tirava o burro, amarrava talvez ali do lado do barraco da casa, e no outro dia de manhã, tinham roubado, tinham levado. Por quê? Não tinha proteção. Por isso que é descrito na Bíblia, quando Ananias chega e diz, olha lá, eles estão vivendo em completa miséria, porque tudo que produz pode ser roubado. E mais, eles vivem em vergonha. Era muito comum nessa época, o inimigo chegava em alguma cidade, matava os homens, levava as mulheres e crianças escravos. Tenta imaginar você morando numa vila aqui, como se fosse o bairro São Geraldo, e viesse alguém lá de Sabará, entrasse aqui, matasse os homens, levasse as mulheres e talvez as crianças embora. Imagina a vergonha que todos sentiam, não é isso? Esse era o quadro que eles viviam. Completamente envergonhados, completamente sem proteção. E aí Hanani chega para Neemias e fala, eles estão vivendo assim. E Neemias começa a chorar. E ele começa a orar de dia e de noite. No capítulo 2, no versículo 1, diz que ele está no mês Nissan. O mês Nissan é o mês de março. Então olha que coisa. Ele tem a notícia no mês Quisleu, no mês de novembro, e ele começa a orar a Deus. Deus, tem misericórdia do nosso povo. Tem misericórdia dos meus antepassados. Deus, faz alguma coisa. Nós te pedimos perdão pelos pecados do povo. Nós te pedimos perdão pelo meu pecado. Nós te pedimos perdão pelos meus pais. Dia e noite, ele chorando, orando e jejuando. De repente, no mês de março, ele entra na presença do rei para trabalhar, e o rei olha para ele, e ele estava com o rosto triste. Ele estava em jejum e oração, pedindo a Deus que trouxesse uma resposta para o problema que ele havia recebido de notícia da terra de Jerusalém, da terra de Judá. E o rei olha para ele e fala, Neemias, você está com o rosto, semblante caído. Você está entristecido. Você está com dor. Você está magro. Você está abatido. Você está branco. Mas isso não é doença, Neemias. Eu sei, eu te conheço. Isso é tristeza do seu coração. Tenta imaginar, gente. Ele fica novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e em março. Ele tem uma oportunidade de compartilhar com aquele homem que tinha todo o poder e autoridade sobre a face da terra, o rei Atarxerxes. E o rei era tão poderoso que no primeiro momento ele teve medo de falar com o rei o que ele queria. Mas o rei vira para ele e fala, o que se passa? E Neemias conta para ele, fala, Deus, rei, isso não me leva a mal não, me perdoe, mas como que eu posso ficar bem com a minha família, o meu povo, vivendo completa miséria e vergonha, os muros da cidade dos meus pais destruídos?
sem muro, sem portões. E o Senhor sabe, rei, como que os poderosos humilham as pessoas que são dominadas. E lá é uma província que o Senhor tem, mais uma das milhares que o Senhor domina. Mas lá, rei, é a província do meu povo. Olha, gente, esse é o quadro. Esse é o quadro. O rei talvez poderia pensar e nem imaginar que Neemias era daquela província. Ou se ele soubesse, não teria problema. Mas ele olha para Neemias e diz assim: o que que você quer? O que que você está me pedindo, Neemias? Você já sabe quando alguém começa um diálogo com o outro e fala: você está com um problema? E ele responde de uma forma que logo depois o cara pergunta: bom, entendi, mas o que você está querendo? Ou seja, a resposta de Neemias foi uma resposta já quase que: por favor, rei. E o rei vira para ele e fala: o que me pedes? Irmãos, esse texto, essa história, essa passagem, ela tem tudo a ver com o que nós vivemos hoje em dia. E nós conhecemos a história de Neemias e sabemos que Deus usa um homem para restaurar a nação de Israel. E eu queria que hoje, nessa noite, vocês compreendessem a estratégia divina de restaurar uma nação que vem da miséria, que vem da destruição, que vem da humilhação, que vem da pobreza, que vem talvez da humilhação dos outros povos, dos inimigos, e se levanta de novo como uma nação poderosa, porque o rei dessa nação é o rei de todas as nações. O primeiro passo que a gente vê aqui, irmãos, é que Deus dá a Neemias a estratégia. A primeira coisa que ele faz é jejuar, chorar e orar. A primeira coisa, irmão, que você pode ter na sua vida, que vai trazer vitória para a sua vida, é uma vida de oração. Não adianta, não adianta. Você pode pedir para o pastor orar, pode procurar os maiores profetas que fulano fala. Vão lá no bairro São Geraldo, lá mora a irmã Maria de Jesus da Cruz. Ela ora, o céu se move, a gente treme, arrepia, e tudo que ela fala acontece. Não é assim? Hein? Irmão, se você não tiver uma vida de oração, não adianta nada. Porque um homem ou uma mulher sem vida de oração, o diabo faz o que ele fez com Israel. Ele entra e sai quando ele quer. Porque é a oração do homem e da mulher, no nome de Jesus, que faz com que nenhuma enfermidade entre na sua casa. É a oração no nome de Jesus que supre toda a sua necessidade, mesmo que você esteja desempregado, quebrado ou sem dinheiro. É a oração no nome de Jesus que, mesmo que haja a maior briga dentro de casa, o maior problema, é a oração e o perdão do Senhor que une de novo a família. A vida de oração, irmãos, é que restaura, que cura, que transforma, que abre as portas, que produz milagres e, acima de tudo, que abre a porta para as oportunidades. Amém, irmão? Vamos dar um aplauso para o Senhor. Por que eu digo isso? Porque depois de meses orando e jejuando, brigando com Deus, o que Deus faz? Abre a porta à oportunidade. Ele está na frente do cara que tem todo o poder e autoridade de fazer tudo. E o cara vira para ele, o rei Artaxerxes, e fala: o que você pede, pastor Sérgio? Será que nesse momento, se você tiver a oportunidade de começar a orar de agora até, nós estamos aqui em agosto. Vamos dizer que você estivesse começando a orar agora de agosto até dezembro, e dezembro você entra na presença de Deus, e Deus vira para você e fala: o que me pedes? Você está preparado para responder a Ele? Está na ponta da sua língua o que você sabe, o que você quer para a sua vida? Porque infelizmente hoje em dia nós encontramos, existia uma pesquisa, agora deve estar pior ainda, mas existia uma pesquisa do IBGE dizendo que no Brasil, os adolescentes de 16 anos até os 26 anos, no Brasil,
30% deles era conhecido como a geração nem. Nem estuda e nem trabalha. Mas é engraçado, mas é verdade. Isso é um estudo do IBGE. São jovens e adolescentes que não casaram, não estudam, não trabalham e vivem ou fazendo bico ou até ajudando os pais. Hoje essa realidade até piorou. Porque nós sabemos que o Covid veio e inúmeras, centenas, milhares de empresas fecharam. Não é isso? Existe a possibilidade em estudos que nós vamos chegar ao final do ano com mais de 30 mil empresas fechadas só em Belo Horizonte. Talvez 140 mil pessoas desempregadas. Talvez nós não vamos ter escola para as crianças de 0 a 6 anos, para mais de 40 mil crianças. Porque mais de 40% das escolas infantis já quebraram. Mandaram embora os professores. Os pais não conseguem pagar as mensalidades. Esse é o quadro que nós vivemos. Lembra alguma coisa com Jerusalém? Lembra alguma coisa de um povo que vive em miséria e vergonha? Lembra alguma coisa onde você chega aqui e anda na praça talvez de noite e você vê meninos e meninas se prostituindo, fumando droga, roubando, furtando? Lembra alguma coisa os dias de hoje como uma cidade de Jerusalém? Lembra ou não? Ou será que todos nós estamos vivendo em prosperidade e alegria? Hein? A Bíblia diz que ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que os animais do campo não estejam no pasto, ainda que eu não tenha gado no meu curral, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque para nós não é o que nós temos que traz alegria, mas aquilo que nós somos no Senhor Jesus. Porque todos nós, no dia que nós confessamos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, Deus nos deu o poder para nos transformarmos em seus filhos. Amém, irmão? Então não importa nem a morte, nem a vida, nem o principado, nem os anjos, nem o medo, nem o porvir, nem o passado, nada pode nos separar do amor de Jesus. Amém, irmão? Mas qual é o segredo então para que nós possamos chegar talvez no final do ano com a vitória como Deus deu a Neemias e reconstruiu a cidade de Jerusalém? Quantos querem saber então a solução aqui? O caminho, a estratégia. Amém? Primeiro passo, eu falei para vocês, qual que é? Oração. Comece, irmão, a dedicar um tempo de oração. Comece a separar um tempo para você orar, para interceder, para declarar, para orar, para louvar a Deus, para jejuar, para que Deus faça o quê? Lhe abra a porta à oportunidade. Porque a oração vai abrir a porta à oportunidade para você. E no momento que a porta da oportunidade estiver aberta, você precisa ter a segunda coisa, que é visão. Neemias sabia o que ele queria. Vocês estão me entendendo? No momento que o rei perguntou para ele, ele falou: rei, me permita que eu vá em Jerusalém e reconstrua os muros da cidade dos meus pais. Estava na ponta da língua dele. Irmãos, ele deve ter orado aqueles meses todos pedindo, como todos nós pedimos: Deus, levanta um homem e mulher temente a Deus que seja o nosso presidente. Não é assim? Deus levanta homens e mulheres que possam ser temente ao Senhor na prefeitura, na justiça, na delegacia, lá no tribunal, lá na Câmara. Nós não estamos sempre orando pedindo a Deus para levantar autoridades que tenham temor a Deus? A gente não ora assim? Mas aqui chega um momento como se Deus tivesse falado com ele: bom, você já orou muito, agora é com você, acorda. E no momento que ele entra na presença do rei, ele sabia o que pedir. Ele podia ter falado: ô rei, vamos fazer o seguinte, manda o seu exército lá construir o muro. Ele não podia ter feito isso? Ó Deus, eu não quero ir lá não, eu trabalho com o senhor aqui no palácio, está muito bom viver aqui, eu já comprei o carro do ano, eu já estou com as passagens separadas para eu passar as férias lá no Havaí. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou te pedir um favor, manda a 14ª legião do Senhor, com 10 mil homens, destruir o inimigo e lá reconstruir os muros. Ele podia ter feito isso, mas não. Ele sabia a visão que Deus tinha colocado no coração dele. E aí, irmão, eu te pergunto, qual é a visão de Deus para a sua vida?
A Bíblia diz em Filipenses 2,13 que Deus manifesta em nós tanto querer como realizar. Está lá em Filipenses 2,13. Existem coisas no seu coração que até hoje, tem 1 ano, 5 anos, 20 anos, 40 anos e até hoje, ainda arde no seu coração quando a gente fala em cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. E irmão, eu quero te dizer essa noite, você pode cumprir o propósito de Deus na sua vida. Mas você precisa orar e ter a visão na ponta da sua língua. Feche os seus olhos por um instante. Imagine nesse momento você ter um encontro com Deus. E Deus perguntar para você: Sérgio, o que você me pedes? Pedro, o que você me pedes? Maria, Cláudia, Joana, Flávia, o que me pedes? Você sabe o que você vai pedir a Deus para a sua vida? Então fale com Ele agora na sua mente. O que você pede a Ele? E nesse momento, nós juntos como igreja, oramos e profetizamos que Deus conceda a capacidade e o poder para que vocês possam cumprir o propósito de Deus nas suas vidas. Amém, irmão? Então vamos dar um outro aplauso para o Senhor Jesus. Primeira coisa. Segunda coisa. Então nós estamos caminhando. Neemias estava orando. Deus abriu oportunidade para ele e ele tinha uma visão. Eu vou para Jerusalém reconstruir os muros. E a terceira coisa que ele faz, logo no capítulo 2, ele chega na cidade, ele não fala nada com ninguém, ele sobe no seu animal e com poucas pessoas ele começa a andar em volta da cidade. Imagina a Avenida do Contorno aqui em Belo Horizonte. A Avenida do Contorno é realmente uma avenida que nos cerca, como se fosse uma muralha. Imagina andando de passo a passo, de lugar em lugar. No capítulo 2 você pode ler. Ele passa pelo Portão do Dragão, pelo Vale da Fonte, e vai andando e analisando o muro. Olha essa parte do muro aqui, ó, choveu 70 anos, e todas as vezes que chovia, a água descia por uma grota e levou toda a fundação, ficou um buraco. Aqui eu tenho que trazer pedra, aqui eu tenho que trazer muita madeira. Aqui o muro está pela metade, se eu subir ele só mais um pouco, já chega lá no topo. Ele foi criando um plano. Oração, visão, plano. Irmãos, pense agora, aquilo que você acabou de orar a Deus e falar o que você quer, qual é o plano para você realizar essa visão? Porque infelizmente algumas pessoas viram e falam assim: pastor, queria casar com sua filha, pastor. O senhor tem filha? Tem uma filha, né? Quantos anos? 20, casada não? Tá vendo? Então imagina, uma moça bonita de 21 anos com um pastor alemão bravo. Aí o trem complica, né? Aí chega aquele moço bonitão, né? Ei, pastor, beleza e tal, de brinquinho, né? Aí vira para o pastor e fala assim: pastor, estou querendo casar. Pô, mas quanto tempo você conhece minha filha? 3 meses. Você trabalha, filho? Não. Você estuda? Não. Seu pai é rico? Não. Dá vontade de você mandar ele embora, né? Sai fora, menino. Como dizia na minha época, sai fora, fedor. Vocês já viram isso, né? Ô, gente, qual é o plano? Agora, se chega um moço, eu tive que chegar perto do meu sogro e falar, né? Eu tinha 25, minha esposa 18 anos, imagina, 18 para 19. E eu virei para o meu sogro e falei: olha, eu queria casar. Mas eu perdi meu pai com 16 anos, já tinha 9 anos que eu trabalhava e tinha uma empresa. Eu fazia faculdade, eu tinha como me sustentar e sustentar a minha esposa. Ou seja, não te dá mais segurança? Agora imagina você talvez pense: eu quero casar, então qual o seu plano? O meu plano é montar o meu negócio. O meu plano é terminar a faculdade, o meu plano é montar um gabinete, o meu plano é montar um escritório, o meu plano é começar uma representação, o meu plano é viajar lá para o sul, trazer um material para começar a vender aqui, o meu plano é aprender uma outra língua, o meu plano é pegar um dinheiro emprestado, é vender o meu carro, comprar um apartamento. Qual é o plano? Infelizmente, nós temos muitas pessoas
que tem uma boa visão, tem um bom projeto, mas não planeja nada. E aí começa um relacionamento e o que acontece? Termina. Começa um trabalho, acaba. Começa um negócio, para. Entra na faculdade e desiste. Você já viu isso acontecer, gente? É um filme meio conhecido, porque as pessoas não planejam as fases da vida. Primeira coisa. Segunda. Terceira. Neemias tinha um plano. A quarta coisa. Neemias então convoca agora os príncipes. Convoca agora os líderes da cidade. Encontra com eles e agora sim, todo mundo sabia que Neemias era alguém distante. Que você imagina uma cidade destruída, de repente chega um homem com um tanto de cavalo, um tanto de soldado, um tanto de material, porque ele trouxe madeira, ele trouxe muita coisa. E aí na hora que ele encontra com o povo, ele fala, olha, eu sou Neemias, eu trabalhava com o rei, olha as cartas que o rei me deu, olha o que o rei me trouxe, eu tenho madeira, eu tenho homens, eu tenho tudo, se nós nos unirmos e juntos nós podemos lutar, porque a cidade está destruída, os muros não existem mais, os portões estão queimados, nós aqui vivemos em miséria, mas nós temos uma chance, nós temos uma oportunidade, é chegado o momento, é chegada a hora, olha tudo que o rei me proporcionou, se nós nos unirmos, nós podemos reconstruir os muros, mas se nós não nos unirmos e perdemos a janela de oportunidade, nós vamos perder tudo isso. Sabe o que é isso, irmão? Sentimento de urgência. Tem muita gente que infelizmente não conquista as coisas porque está sempre procrastinando para amanhã, não é? Eu tenho um problema com a minha mãe, eu sei que eu preciso pedir perdão a ela, mas amanhã eu vou lá. Depois eu vou. Você tem alguma coisa em casa que não te pertence, Deus já falou para você devolver para aquela pessoa, e você fala que amanhã você vai. Você precisa resolver um problema dentro de casa, no seu casamento ou com os seus filhos, e você fica empurrando para amanhã. O regime de toda segunda-feira que você vai começar, amanhã é segunda, hein? Não é assim? Procrastinar. Um dos maiores problemas que nós temos hoje em todos os casamentos, em todas as famílias, é porque a gente sempre é convencido pelo inimigo. Amanhã, amanhã. E o dia de Deus na Bíblia, o dia da salvação é hoje. Não deixe mais para amanhã. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Ah, o meu sonho é trabalhar com crianças na igreja. Ah, mês que vem. Ah, o meu sonho é montar um grupo de louvor. Não, depois. Ah, o meu sonho é combinar com o pastor para a gente fazer o evangelismo. Depois. Eu estou tão apertado, eu estou cheio de problema, eu preciso resolver. Você não vai achar lugar nenhum na Bíblia Deus chamando um cara à toa. Você já viu? Deus está sempre chamando gente que já está cheio de coisa para fazer, porque Ele sabe que essas pessoas são capazes de cumprir aquilo que Ele orienta. Oração, visão, plano e sentimento de urgência. Não deixe mais para amanhã aquilo que Deus já falou para você fazer hoje. Se nesse momento você crê, o Espírito Santo está falando no seu coração, quem é que você precisa procurar para se acertar com essa pessoa? Pedir perdão a ela, se reconciliar com ela, porque a Bíblia nos ensina que se você não é fiel no pouco, você nunca vai receber o muito. Se você não é fiel naquilo que é dos outros, você nunca vai receber o que Deus tem para você. E isso quem disse foi Jesus. Se você não é fiel no pouco, você não será fiel no muito. E aquele que não é fiel naquilo que pertence às outras pessoas, você nunca pode receber o que tem para você. Oração, visão, plano, sentimento de urgência. E o último que eu quero falar para vocês. Lá no capítulo 4 ou 5, chega num certo momento que ele vira para o povo e fala, olha, eu estou aqui há 12 anos e eu tinha tudo para poder comer o pão do governador, mas eu nunca fiz isso sem abrir para todos vocês. E pelo contrário, eu dividia com vocês e os outros que eram antes de mim, que dominavam sobre vocês, exploraram vocês, mas eu não fiz assim por causa do temor de Deus na minha vida.
Irmão, sabe o que isso significa? Compromisso com as pessoas. Hoje, um dos maiores problemas que nós temos no nosso meio, não só na igreja, nos negócios, na família ou até na política, é a falta de compromisso das pessoas com o povo. Não é isso que a gente sempre critica? E Neemias vira e fala: eu não fiz como os que exploravam de vocês, antes pelo contrário, eu preferi fazer com vocês, porque eu tenho temor a Deus. Compromisso. E você tem compromisso com a sua esposa? Você tem compromisso com seu marido? Você tem compromisso com seus filhos? Você tem compromisso com o seu patrão? Eu conheço muita gente que não gosta do patrão e parece que, para piorar, ele é o último a chegar no trabalho, é o primeiro a sair do trabalho. Ele é o que sempre vai no cafezinho ou no banheiro beber água umas 30 vezes por dia. É o cara que, em vez de estar no computador trabalhando, ele está no joguinho ou no celular. É o cara que não tem compromisso até com o próprio patrão. E se puder, leva para casa as coisas insignificantes. Qual que é o problema? Eu vou levar as folhas de papel, vou levar uma gominha, caneta. Quando ele vê, já levou a calculadora. Um dia desse, leva uma lata de tinta. Um outro dia, leva aquilo que o patrão... Não tem problema. Qual o problema? De repente, o cara já leva sacos de cimento. E quando ele vê, ele está roubando sem saber do próprio patrão. Irmãos, qual o compromisso que você tem com as pessoas? Porque se você não tem compromisso com as pessoas, você não tem compromisso nenhum com Deus. Eu era jovem, logo depois que meu pai morreu, eu ficava orando: Deus, eu quero te amar. Quem aqui já orou pedindo: Deus, eu quero aprender a te amar? Né? Deus, eu quero aprender a te amar, eu quero aprender a te amar. Mas até que um dia eu tomei um tapa na cara, quando eu li que como você pode amar a Deus que você não vê, se você não ama o irmão que você vê. Ah, mas dentro da igreja não tem problema, pastor. Não existe fofoca, ninguém fala mal do outro, ninguém está emburrado, ninguém passa dizendo alguma coisa má do outro. Não é assim. A igreja é tão santa, brilha, todo mundo brilha, até no escuro, né? Irmão, se você não tem compromisso com o irmão que está do seu lado, se você não tem compromisso no seu casamento ou no seu trabalho, você vai continuar em completa miséria e vergonha. Porque a sua vida é uma vida sem muros. O seu casamento é um casamento sem muros. Você não tem proteção e o inimigo entra e sai. E quando você vê, você está na mão. E fica depois procurando o pastor e falando: pastor, eu não sei o que aconteceu. Porque a sua vida não é uma vida de compromisso. Eu quero encerrar contando uma história que eu gosto muito. Eu tive um professor, o nome dele é Bob Beckett, e ele era pastor de uma cidade do interior da Califórnia, nos Estados Unidos. A cidade chamava Hemet. E a cidade era aquela cidade terrível do interior. Terrível. A cidade que você podia dizer que o evangelho era duro, né? Como se diz, os céus eram de bronze, a terra era de ferro, né? Nada acontecia. A cidade era prostituição, drogas, roubo, furto. Tinha aquela sede daquele grupo chamado Anjos do Inferno, Hell Angels, que eram os motociclistas, né? A roupa de couro, brincos, e eles assaltavam, roubavam, faziam uma algazarra na cidade. A polícia, ela era corrupta, era o maior centro de distribuição de drogas da região leste dos Estados Unidos. Para piorar, a cidade tinha todos os anos um encontro de feitiçaria xamã, que é a feitiçaria dos índios. Índios do mundo todo iam para essa região para fazer os festivais de feitiçaria. Para piorar, a cidade é escolhida por um museu da Sintologia, que são as pessoas que adoram aos ETs, e aí fizeram o maior aeroporto de ET dos Estados Unidos naquela cidade. Então, imagina, eles esperando a aeronave dos ET chegar lá. Para piorar mais um pouquinho, a cidade na década de 70 tinha um grande líder indiano, um guru de Hollywood, que ele vai morar nessa cidade. Então a cidade é conhecida como a cidade do guru. E ele está um dia no gabinete dele, orando, preparando a mensagem para pregar. E Deus vira para ele e fala assim: Bob, você está preparado para passar o resto da sua vida nessa cidade? Ele olha para um lado, ele olha para o outro e fala: sai, capeta. Estou fora.
Eu quero ir embora dessa cidade, quero ficar aqui não. E Deus pergunta para ele de novo: Bob, você está pronto para passar o resto da sua vida nessa cidade? E ele começa a entender que é Deus falando com ele, e ele começa a travar uma guerra com Deus. Vai, Deus, não faz isso comigo não. Eu não quero ficar nesse lugar. Meus filhos já cresceram, está na hora de ir para a faculdade, cada um está numa cidade longe daqui. Eu vou mudar para lá, minha esposa não gosta desse local, libera aí, afasta de mim esse cálice. E Deus fala com ele de novo: Bob, você está pronto para passar o resto da sua vida nessa cidade? E ele vai, fica constrangido, mas ele ora e fala com Deus: Deus, se essa é a sua vontade, eu fico. Mas o senhor vai ter que convencer minha mulher, porque ela detesta esse lugar. Eu garanto para o senhor que ela não vai querer ficar aqui. E aí ele vai para casa, ele janta, está lá com a esposa dele, logo depois do jantar, né, ele vai lavar os pratos, a mulher dele, ele está juntando o lixo, a mulher lavando os pratos, ele vira para ela e faz, sabe aquela pergunta que você faz para os outros não ouvir? Né? Sabe aquelas perguntas? Você tem que perguntar, mas você pergunta: ô mãe, deixa eu estou indo, tchau. Hã? Já viu o menino falar assim: mãe, tchau. Onde é que foi? Não, menino, volta aqui. Hã? Ele vira para a mulher dele e fala assim: amor, você já pensou a gente passar o resto da vida aqui na cidade? Né? A mulher olha para ele: não entendi não, fala direito. Não, você já pensou? Já ou não? O quê, senhor? Pergunta direito. Né? Amor, você já pensou passar o resto da sua vida nessa cidade? A mulher dele olha para ele: você é doido? Nunca. Aí ele vira de lado e faz assim um yes, igual o americano gosta de fazer, né? Yes, né? Beleza, né? Aí ele vai para o quarto, toma banho, preparam, vão para dormir, pega um livro, começa a ler, a mulher dele sai do banheiro e vira para ele e fala assim: Bob, por que é que você me fez aquela pergunta hoje? Ele vira para ela e fala assim: amor, não vamos brigar por causa disso não, que eu sei que você detesta essa cidade, eu também não gosto, então o assunto acabou, você já respondeu? Não, Bob, eu quero saber. Amor, não vamos brigar não, amor. Esse assunto eu sei que vai dar problema. Não, vamos esquecer ele. Por que é que você me fez essa pergunta? Aí ele, meio envergonhado, vira e fala: porque Deus me perguntou no gabinete. E ela vira para ele e fala: pois Deus falou comigo aqui agora no banheiro. Irmãos, a primeira coisa que esse moço fez, eles oraram. No outro dia ele comprou um lote na cidade, no cemitério. Ele foi lá, comprou um lote no cemitério, subiu em cima, orou a Deus, fez um compromisso e falou para o diabo: Satanás, ou eu saio daqui, nesse lugar, ou Jesus me leva, mas eu não saio nunca mais dessa cidade, porque eu agora faço um compromisso com ela. E ele começou então a pensar numa estratégia de conquistar a cidade, conquistar tudo para Jesus. E ele começou a quebrar as barreiras junto com os pastores, começaram a orar, começaram naquela década de 70, caminhadas de oração, marcha para Jesus, isso estava começando. Andava pelas ruas do bairro e começava a jogar azeite nas portas, né, dos bares, dos clubes, da praça, das igrejas, das escolas. Começou um movimento de oração na cidade. E ele um dia, junto com os amigos dele, 12, eles vão para uma montanha com aqueles pastores e passam uma semana de jejum e oração, e Deus descortina para eles os inimigos deles na cidade, e eles começam uma estratégia de guerra contra um demônio daquela cidade, que era o urso. A cidade tinha, na cidade inteira, estátuas de urso. Você já viu, não tem um filme da Disney chamado Irmão Urso? Aquele povo, os indígenas da região, acreditam que as pessoas morrem e viram animais, os animais morrem e viram gente. Então eles começaram a lutar contra aquilo. Ô, gente, nos Estados Unidos, aqui também acontece, igual aconteceu na Amazônia, quando chega um tempo de seca e com muito vento, quando começa o fogo, sai queimando tudo, não é? E numa semana, pegou um fogo na cidade, nas montanhas, e queimou toda aquela estrutura enorme de aeroporto de ET. Veio a polícia americana, a polícia federal, e prendeu a polícia corrupta e prendeu todos os traficantes da cidade. Veio o imposto de renda de americano e prendeu o guru por evasão de dinheiro. Numa semana, tudo muda na cidade. E de repente, um amigo dele, que era um espanhol, tinha uma igreja de mexicanos, começa a ouvir do lado de fora um barulho de motocicleta, e todo mundo ficava assustado, né, com aquelas motos barulhentas, aquela gangue, e de repente abre a porta da igreja, que lá que as portas abrem e fecham assim, né? E aí começa a entrar aquele tanto de gente estranha,
todo mundo com cicatriz, com tatuagem, brincos, todo mundo bem cheiroso de mesa, sem tomar banho, drogados, né? E aí começa a entrar, diz ele que o amigo dele olha para cima, olha para o povo e fala: Deus, em ti eu confio, meu espírito. Estava pronto para morrer, mas quando os caras vão chegando perto do altar, eles começam a tirar as armas, as drogas e jogar tudo no altar e se ajoelham pedindo para entregar a vida para Deus. Queridos, oração, visão, plano, sentimento de urgência e compromisso. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu quero orar com vocês. Eu queria pedir que ninguém se movimentasse. Nós vamos encerrar em 2 minutos. Mas eu queria te pedir que você colocasse as suas mãos sobre o seu coração. Fechasse os seus olhos, não incomodasse ninguém à sua direita, à sua esquerda, à frente ou atrás. É o seu momento. Não é o momento de você com a sua esposa, não é o momento de você com outra pessoa, é o seu momento. Feche os seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração. E eu queria que você pensasse nessa mensagem de hoje. Como anda a sua vida, a sua volta, ou na sua cidade, na sua comunidade, na sua família, no seu casamento? Você pode dizer que você está realmente feliz? Você sente que Deus está abençoando a sua vida, prosperidade no seu caminho? Tudo que você faz está em êxito? Ou você sente muitas vezes humilhado pelo diabo? Muitas vezes humilhado pela situação à sua volta? Muitas vezes constrangido, com ausência, com carência, com necessidades. Talvez os muros da sua vida não estão reparados. E esse é o momento de você restaurar a sua vida. A estratégia é a palavra de Deus. Não sou eu que tenho poder sobre a sua vida, mas nós sabemos quem tem poder sobre a sua vida. Nós sabemos que a Bíblia diz que o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Nós sabemos que Deus é capaz de nos dar muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Irmãos, então neste momento, creia nessa palavra. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa saber o que você quer da sua vida. Se você não sabe até agora o que você quer, ore, porque Deus vai lhe dar uma visão. Peça a Ele. Peça a Ele, Ele vai te dar sonhos, vai te dar projetos, vai te dar propósitos, vai te dar desejos, vai te dar planos. E Ele vai te dar a capacidade de cumprir tudo isso. Mas você precisa tomar uma decisão hoje, para não deixar para amanhã. Senão todos os recursos, até essa palavra que Deus colocou no seu coração, amanhã ela vai desaparecer. Mas essa palavra, que ela cresça no seu coração, multiplique. É importante que hoje você tome essa decisão. E mais importante de tudo, que você faça um compromisso essa noite com Deus. Ore comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu te agradeço por essa palavra. O Senhor abriu os olhos do meu entendimento. Eu vejo, Senhor, aonde os muros da minha vida estão quebrados. Aonde, Senhor, o diabo colocou fogo sobre as portas da entrada do meu casamento, dos meus negócios, da minha família. Agora, Senhor, em nome de Jesus, eu creio, eu recebo essa palavra. Eu que um dia andei nos teus caminhos, nessa noite, eu confesso o meu pecado de ficar procrastinando, ficar deixando para amanhã. Mas hoje, nessa noite, eu faço um compromisso com o Senhor meu Deus. Pai Santo, me dá força, me dá poder do Espírito Santo, para também eu realiançar o meu compromisso com a minha vida, com os meus sonhos, com a minha família, com o meu casamento, com os meus filhos, com os meus pais,
com a minha igreja e principalmente com a minha nação. Nessa noite, nós entregamos todos esses sonhos e projetos nas tuas mãos, para que o Senhor nos dê poder, capacidade, autoridade para cumprir esses projetos no nome de Jesus. Amém, amém. Ainda de olhos fechados, irmãos. Você que nessa noite fez esse compromisso na sua vida de voltar para o Senhor, voltar para os caminhos do Senhor, retornar para Ele. Você que se desviou do chamado dEle. Eu queria que você levantasse a mão bem alto para mim. Você que fez essa oração, retornando ao Senhor o seu compromisso com Ele. Amém. E você que nessa noite fez esse compromisso com o Senhor, de você iniciar uma nova caminhada com Ele, creia em nome de Jesus. Você tem um chamado para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Em Atos 13:36 diz que o rei Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração e depois ele morreu. Deus tem um propósito para você cumprir na sua vida. Que a graça do Senhor, que o poder dele seja sobre a sua vida, com graça, com autoridade, para que você reconstrua os muros, não somente na sua vida, não somente no seu casamento, não somente na sua família, mas que você possa ser usado para restaurar os muros de muitas pessoas, de muitas nações, em nome de Jesus. Amém, irmão? Vamos dar um aplauso para o Senhor Jesus. Abençoe rica e poderosamente nessa semana. Que você pegue essa palavra que recebeu no seu coração, uma palavra de Deus sobre a sua vida, que você tenha visão, que você ore, que você tenha visão, que você tenha planejamento, compromisso de urgência, e o que mais? Compromisso. Amém. Senso de urgência e compromisso. Amém. Pai, nós agradecemos o Senhor por esse dia tão especial que o Senhor nos permitiu orar e clamar ao Senhor e adorar ao Senhor. Pai, porque nós entendemos, Pai, que fazemos tudo para o Senhor. Que no poder do nome santo de Jesus, o Senhor abençoe cada uma das famílias, das pessoas que representam famílias sobre esse lugar. E que eles possam, Pai, no poder do nome santo de Jesus, experimentar a melhor semana das suas vidas. Que no poder do nome santo de Deus, você seja revestido, querido, capacitado por essa palavra, por isso que nós recebemos essa noite, por esse alimento, por essa renovação. E que você, querido, no nome de Jesus, possa experimentar na sua vida a melhor semana da sua vida. Que no amor de Deus Pai, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e nas doces consolações do Santo Espírito de Deus, que vocês vão em paz, em nome de Jesus. Tem cantina, nos abençoa na cantina, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir e glorificar o Senhor, queridos.